ótimo, que alegria te ter aqui de novo. Ah, para mim também é uma satisfação muito grande. Porque... Nossa, é muito bom, Paulinho. Você não tem ideia. Já falei isso, gente, para o Paulinho, por mensagem, mas ainda não falei isso aqui com vocês. Que as lives aqui com o Paulinho são recorde de audiência. Sabia disso, Paulinho? Não, não sabia, não. É, Aliás, você comentou audiência. agora recente, né? Mas que bom, a É gente tem para muito bom, ajudar mesmo, né? muito Compartilhar bom. aí, trocar ideias aí com você, né? Ajudar nossos amigos advogados, É colaborar isso, de alguma forma, é né? isso mesmo, gente. Nossa intenção é essa mesmo, é trazer informação de qualidade para vocês, que vocês possam implementar no dia a dia, no seu escritório, nos seus processos, né? Para conseguir, de fato, alcançar mais celeridade, fazer com que seus honorários saiam mais rápido, né? E isso tudo é possível, sim, sabendo custas processuais. E eu sei que, às vezes, pode ser que você pense que é um detalhe, vamos deixar para lá, depois a gente vê isso, recolhe qualquer valor, espera o cartório certificar. Só que a gente está vendo, o Paulinho, essa semana que está rolando a imersão jurídica dominando as custas no TJRJ, o quanto isso traz de consequências ruins para os processos. Sim, Né? Não está dando atenção a essa questão das custas processuais. sim. E, inclusive, na aula 2 que foi ao ar ontem, inclusive, gente, a aula ainda, as duas aulas, aula um e aula 2 estão no ar, tá? Se você ainda não assistiu, o link para você assistir está na bio aqui do Help Juris. Então, por favor, não percam, porque vai estar liberado por poucos dias, tá? E na aula 2, Paulinho, Hum, até antes da gente entrar no assunto do JEC, eu vou fazer uma revisão assim bem rápida do que a gente viu na aula 2. legal. E eu trouxe na aula 2 as melhores atitudes, que são os 3 pilares para que você possa, de fato, acelerar os seus processos e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E quais seriam esses pilares? Eu vou contar aqui os pilares e aí o Paulinho vai dizer se ele concorda ou não com isso. Vamos lá. O primeiro pilar é você saber identificar os pedidos que geram a necessidade de recolhimento de custas. Se você não sabe isso, você não sabe quais são os atos processuais, os incidentes que precisam ter as custas recolhidas, você fica meio perdido. Você fica à mercê do cartório ter que te intimar para você recolher. E quando você sabe o que precisa desse preparo, você já pode se adiantar. Você já entra com uma petição já recolhendo aquelas custas. Exatamente. Não é? Exatamente, com certeza. E a falta desse conhecimento, por exemplo, no JEC, pode ser fatal, né, para o advogado, com relação à taxa judiciária, né, que a gente vai conversar ainda Fatal. sobre esse assunto, né? Exatamente. Vamos entrar nisso ainda. E aí o segundo pilar parece, gente, o óbvio, tá? Parece uma coisa simples, mas não é. Que é você saber aplicar o modelo correto de greve na sua situação, no seu pedido. E às vezes você pode estar pensando assim, Daphne, mas isso é o básico. Tá. Só que o básico às vezes gera muita dúvida. Porque a hora que você chega lá naqueles 200 e poucos, 300 modelos de greve que existem disponíveis, você não sabe onde é que o seu pedido se encaixa. E aí pode gerar uma dificuldade e pode estar. Primeiro, são várias as consequências disso. Você pode ou estar perdendo tempo demais para conseguir localizar qual o modelo correto. Você pode estar recolhendo o valor errado porque está aplicando ali um modelo que não se adequa ao seu pedido. Ou você pode até estar usando o modelo certo, mas você não está sabendo interpretar os detalhes. Que isso é uma questão que acontece, por exemplo, nessas custas do recurso nominado. Eu tenho certeza que você localiza o modelo certo, mas você não está interpretando ali, naquelas observações, quais são os detalhes que você tem que adequar aí ao seu pedido, aquilo que está ali no modelinho da greve, para que você faça o recolhimento de forma correta. Boa, exatamente, exatamente. Não E a é gente isso? está aqui para ajudar, né? Melhorar o pessoal a entender. E lembrando também, Daphne, que não basta colocar o valor correto, tem que colocar o código de receita correto, né? Porque Isso é muito importante. mesmo que se o valor estiver correto e o código incorreto, o recolhimento é irregular. É Então, o isso. cartório vai certificar que aquela guia não serve, né? Tendo soluções, né? Podemos fazer o apostilamento para o processo e para consertar esse equívoco. Uhum. Mas não é assim de qualquer jeito pegar
um código qualquer lá e jogar o valor. Né? Tem gente que joga o valor até a mais, com medo de tomar uma deserção e tudo. Mas a irregularidade no preparo também é motivo para deserção. Não só a insuficiência do preparo, né? Está no enunciado 27 lá do fundo. E aí, Sim. isso pode... 27 não, 24. Isso aí é muito sério. Né? Muito sério, gente. Infelizmente, no JEC a gente tem essa questão, né? Que você não tem a oportunidade de fazer a complementação, de fazer essa correção, né? Caso você tenha recolhido, como o Paulinho está contando, numa conta errada, né? Você ter trocado em as bolas e recolher o valor que seria correto, mas na continha errada. Isso também vai gerar para você, infelizmente, essa consequência que é gravíssima e que, Paulinho, eu recebo muitas mensagens mesmo de advogados aqui, dizendo que esse é um dos maiores medos, é um dos grandes fantasmas de quem atua no JEC, é errar as custas do recurso inominado. Sim. Né? Porque realmente é algo que a consequência é gravíssima. Sim. É gravíssima em dois aspectos. Primeiro, que você perdeu o recurso. Você não vai ter nem o seu recurso apreciado. Né? E segundo, que você não tem a possibilidade de pegar esse dinheiro de volta. Já era. Ao contrário, né? Se ficar faltando, ainda pode ser cobrado. Ainda vai ser cobrado, exatamente. Né? Vai ter que pagar o que deveria ter pago. Né? Assim, eu particularmente acho que eles poderiam facilitar um pouco mais ainda. Já facilitaram bastante. Sim. Teve aquela resolução de 2015, né? Resolução número 5, eu acho, é essa mesmo, número 5, que passou a considerar apenas 2 preparos e tal do recurso do JEC, que antigamente era bem pior. Mas, com relação à taxa, ainda tem muita dúvida. E a gente vai dirimir essas dúvidas aqui hoje. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, tá, gente? Mas eu vou fazer só para a gente finalizar a revisão, que é o terceiro pilar. É o seguinte, o terceiro pilar, Paulinho, é você peticionar com a grege vinculada, paga e justificada. E eu falo isso, gente, porque é muito importante. Não adianta nada você entrar com o seu pedido e aí você menciona a grege, você indica lá na petição a grege, mas ou você não pagou essa grege ainda, aí o cartório não consegue fazer a conferência porque não está paga, né? Ou você pagou, mas não vinculou. E agora a gente tem a grande novidade da vinculação automática das greges que você vai recolher nos seus pedidos intercorrentes, tá? Durante o processo. Só que você tem que selecionar o modelo certo de grege para essa vinculação ser automática. Porque se você marcar o quadradinho lá de grege inicial, aí a vinculação não é automática. Tá? Aí você vai precisar fazer a vinculação no processo. Se a sua grege for inicial, você vai precisar fazer a vinculação dela no processo, normal. Tá? E quando você vincula, você já propicia que o cartório faça direto a conferência. Tem cartórios que fazem a vinculação, mesmo que não tenha. Mas tem outros cartórios que vão fazer a intimação para você vincular. E só nisso, de repente, você já está perdendo algum tempo, alguns meses até de processo, por conta de um detalhe. Né? E aí eu trago essa coisa que é diferente, ô Paulinho, mas que alguns advogados já aplicam e que faz total sentido e que é um enorme ganho de tempo, é você justificar o seu recolhimento. O que é isso? É você trazer um parágrafo a mais na sua petição, explicando de onde você tirou a regrinha que você utilizou para fazer aquele recolhimento. E por que isso? Paulinho, muitas vezes o servidor que vai fazer aquela conferência, ele não é expert em custos. Ele tem uma noção do alto. Com certeza. E aí, se o advogado ele já traz, olha, eu tirei isso do modelo tal, eu estou aplicando a regra tal, você já dá o direcionamento. O próprio servidor já vai seguir a sua linha de raciocínio. E se ele, de repente, tiver uma linha diferente da sua e fizer uma certificação diferente, aquele parágrafo que você já colocou já vai adiantar o seu argumento para o juiz apreciar. Porque aí, nesse caso, o juiz é que vai dirimir a controvérsia. Ele que vai dizer, não, ó, quem está correto aqui nessa situação, ou é a certidão do servidor, ou é o argumento do advogado. Ou seja, de qualquer maneira, você vai estar agilizando o seu processo, já trazendo algo simples. Não estou falando que precisa ser nada elaboradíssimo, não, porque eu sei, doutor, doutora, que o tempo de todo mundo é muito escasso. Né? A gente sabe disso. Então, não é
questão de falar assim, ah, nossa, mas agora eu vou ter que me debruçar, e não sei o quê. Não, você não já teve aquele tempo que você perdeu ali, que você pesquisou sobre aquela grade, as custas que você recolheria? Você vai copiar e colar e botar ali na sua justificação. Eu acho que Exatamente. dá muita celeridade e pode ser um grande diferencial mesmo para você começar a ter suas greves recolhidas como conferidas como corretas, né? Porque você dá esse direcionamento. Então, é muito interessante, muito importante, doutor, que você comece a pensar as custas dessa forma, E o tá? advogado também, dá licença, ele tem lá na tabela, nós temos na tabela as notas integrantes da tabela, né? Onde vai justificando, explicando Uhum. por que está cobrando aquilo. Então, ele copia essa parte, cola lá na petição dele e tudo. E uma coisa que eu costumo orientar um colega também que vai pedir gratuidade, de imprimir o modelo da GRED e colocar junto lá com a inicial para o juiz ter uma noção de qual é o valor De das quanto custas, custa, né? né? Então, por exemplo, ele vai analisar quanto que a pessoa ganha e qual é o valor dessas custas. Eu não sei, né? Então, Uhum. por exemplo, uma impugnação paga custa, mas é 300 e poucos reais, agora deve estar 400, eu não olhei ainda o valor novo. Não é um valor elevado. Uhum. Então, por exemplo, a parte, o executado ou o réu suportou com as custas, mas na hora de impugnar ele quer gratuidade. Aí o juiz, não, peraí, mas esse valor aqui é pequeno, Sim, né? com E por certeza. outro lado também, quando você vai distribuir uma inicial, que a taxa é elevada e o valor das custas são elevados, vale a pena também imprimir essa greve e colocar junto Traz para o com a sua juiz, né? documentação. Já põe lá o imposto de renda, a pessoa, o extrato, não omite nada, porque o juiz vai pegar, vai pedir para trazer, o advogado às vezes coloca só a declaração de suficiência e o último contra-cheque da pessoa. Não adianta, o juiz vai pedir declaração de imposto de renda, cartão de crédito, fatura dos últimos cartões, se a pessoa tiver. Enfim, vai instrua melhor possível a sua inicial, porque aí você não vai perder tempo, porque o juiz vai mandar você trazer documento, vai demorar Exatamente. 30 dias ou mais para voltar, né, para o Exatamente. gabinete. Então, não pode perder tempo, você não pode perder a chance do seu processo ser resolvido naquela remessa. Não pode achar furo, Exatamente. né? Eu, Isso pode custar caro. custa muito caro, sabe, Né? Paulinho? E outra coisa que é muito importante que você tenha em mente é que você, se você já faz isso, olha só, de você tirar um modelo de grade para você instruir, né, a documentação que você vai colocar ali na sua inicial para pedir uma gratuidade, isso serve principalmente para você dar segurança para o seu cliente também. Porque você já demonstra para ele, olha só em quanto vai ficar essas custas. A gente vai tentar a gratuidade. Sim, Mas fica nisso aqui, fica X. sim. Porque E outra coisa que eu você também... não pega ele de surpresa. Para ele falar assim, poxa vida, mas você não me avisou que custava 5.000 reais entrar com essa ação? Claro. Ou o advogado avisou e fala que não avisou, né? O cliente também é complicado. Cliente também é complicado, a gente sabe que é. E outra coisa também que eu costumo orientar os colegas, né? É o seguinte, já faz um pedido alternativo logo. Se não o juiz não entender que aquela insuficiência está comprovada, já pede logo parcelamento. Já fala lá, o cara não pode, ou não pode agora, mas no final do processo ele pode, pede já Sim, que no final, né? Porque ele vai indeferir a gratuidade e vai mandar pagar em 15 dias. Aí que o advogado vai falar em parcelamento ou custo ao final. Então já fala logo, já pede tudo, pede logo, né? pede tudo. Porque Sim. se for comprovado a insuficiência, óbvio que o juiz vai deferir, senão se for uma vara civil, por exemplo, você agrava, né? E tudo bem que você vai conseguir no tribunal isso. Não adianta ficar esperando o juiz deferir. Até porque, para deferir o parcelamento, o juiz tem que saber quanto que a pessoa ganha. Porque lá Sim, não é assim obrigatório, né? Você já falou isso no seu conteúdo, já li. No é artigo 4º discricionário. lá daquela lei, acho que 6369, né? Uhum. Ele fala lá que o juiz pode diferir o momento do recolhimento e pode parcelar. Isso mesmo. Isso é critério do magistrado, não é uma coisa objetiva. Então, ele vai analisar ali, pô, peraí, o cara tem condição de pagar parcelado, então vou Isso lá mesmo. botar em 10 vezes, não tem problema, né? É. Então, já o que o advogado já puder adiantar é bom, né? Para acelerar o processo. Com Que é o certeza. nosso objetivo É aqui, o né? nosso objetivo. Acelerar o processo. E aí, Paulinho, vamos entrar nas custas do JEC, Vamos, porque vamos. senão daqui a pouco a gente se É, empolga, vai falando uma coisa porque de outra. a gente pode falar até 2040 que não Não vai é? acabar. E Gente, a é gente muito não pode terminar assunto. a live com alguma É dúvida, né? muito assunto mesmo, vocês não têm noção. Mas agora a gente vai entrar a fundo no tema da live de hoje, que é o quê? Nós vamos conversar sobre os erros mais comuns que você pode estar cometendo aí e que podem estar te levando a esse erro
no recolhimento de custas no Juizado Especial Cível. E a gente já estava conversando aqui no início dessa live, gente, que o erro nas custas do recurso nominado, ele é um erro fatal. Se você errar nesse recolhimento, você não tem a oportunidade de complementar. Você não tem a oportunidade de corrigir se você recolhe o valor certo, mas no campo errado. Então, é muito importante que você esteja muito atento a tudo que está acontecendo para você não correr esse risco, né? De perder esse recurso. Como é que você vai chegar para o seu cliente e falar assim, olha só, nosso recurso não foi apreciado. Sabe aqueles R$ 1.000? Não adiantou nada. Sabe aqueles Perdemos a ação. R$ 1.000? E quando é 1.000, então tá bom, né? E se for mais? Exatamente. E se for 5? E se for 7? É, Já um advogado me contaram normalmente isso é esses mais, dias. normalmente é mais de 1.000, porque hoje está R$ 700 só as custas do escrivão, né? Que a gente chama de preparo, né? Então, quer dizer, não pode, Não ainda pode. mais em juizado, né? Juizado você não tem uma segunda chance. Não tem uma segunda chance. E aí nós vamos falar de 3 erros comuns que você pode estar cometendo aí. O primeiro, sabe qual é? É pensar que o JEC é gratuito. Só esse pensamento já te leva a um equívoco grave, que é você não avisar para o seu cliente, é você não estar preparado para essa possibilidade que a gente está conversando aqui, do juiz indeferir o seu pedido de gratuidade na hora do recurso. Sim. Então, o que eles podem fazer, né, Paulinho? Para começar, é isso que você está falando. Instruir muito bem o pedido de gratuidade. Sim. Você comprova, né? Se você traz, primeiro, comprova que essas custas vão ficar caras, traz para o juiz enquanto aquilo vai ficar e instrui seu pedido com toda a documentação. O Paulinho, atualmente, a gente nem começou, né, fazendo as nossas apresentações formais, mas ele já atua há muitos anos aqui no Tribunal do Estado do Rio e atualmente ele trabalha no gabinete da Vara Civil, uma Vara Civil da capital, tá? Então, ele tem muita propriedade para contar para a gente como é que é essa análise de gratuidade pelo juiz, tá? Sim. E outro detalhe, Davi, não adianta o advogado omitir informação. Ou, às vezes, o próprio cliente omite para o advogado, né? O cliente tem 2 fontes de renda, por exemplo, e fala que é aposentado, vai levar lá o comprovante do INSS. Mas o juiz tem um mecanismo de entrar no Infojude, ver a declaração de imposto de renda, enfim, saber se aquilo é verídico, né? Inclusive, pode levar uma má-fé, uma litigância de má-fé. Não costuma acontecer que o juiz manda, né, trazer e tudo, mas não tem como ficar hoje em dia com essa tecnologia. Com os recursos que nós temos hoje, é fácil de saber se aquilo ali é verídico, né? E não estou falando que o advogado omite, às vezes o próprio cliente, pô, mas você tem 2 aposentadorias, você não me falou nada. Às vezes o advogado não sabe, né? Chega lá no escritório dizendo uma história que é aposentado e pronto, o advogado vai juntar no processo que o cliente levou para ele, né? Mas, em se tratando de JEC, que é o nosso assunto de hoje, tomar muito cuidado na hora do recurso, da gratuidade, principalmente do JEC. Colocar o maior número de informação possível. Se o cliente está devendo o banco, junto o extrato bancário, os últimos 3, 4 extratos bancários, junto a declaração de imposto de renda, se for isento, junto aquela tela, né, que a Receita não emite mais, né, mas aquele print já serve. Enfim, o máximo de informação possível, cartão de crédito estourado, está endividado, aí, com certeza, ele vai conseguir essa gratuidade. Porque temos que deixar claro aqui o seguinte, não há um obstáculo para definir gratuidade. Não existe isso. Existe comprovar a incapacidade de efetuar aquele pagamento da parte, naquele momento, né? Então, é bom porque, às vezes, eles criam um caso, não gostam de deferir, nada disso. Está instruído certinho, o juiz tem que deferir. Ele tem essa obrigação. Né? Está ali, está comprovado, o acesso ao judiciário é garantido, temos essas regras, né, de custas, até porque é deixar claro o seguinte, se não fosse essas custas, não ia ter fórum, esses prédios aí que a gente vê no estado inteiro, esse recurso que é arrecadado, essas custas, é exclusivamente para isso. Não é para pagar pessoal, não é para pagar salário, não. O Estado não dá R$1 para nada. Então, um fórum tem lá o elevador, tem o pessoal da limpeza, tem o prédio em si, que a manutenção não é barata, tem a informática, que é tudo muito caro. Então, não é assim que as custas estão caras, de fato, eu acho caro mesmo, né? Talvez seja mais caro no Brasil, não sei, mas tem que saber para onde que vai esse recurso, né? E outra coisa, a gente tem que entender assim, vara criminal,
zero custos, praticamente. Vara de família, eu te garanto que 70% da vara de família é gratuidade. Com E certeza. juizado é um ou outro que tem recurso. Uhum. E na maioria das vezes, quem recorre são as empresas, né? Sim. A não ser que você não ficou satisfeito ali com a indenização, né? Mas, voltando para a pauta sobre a regularidade do recolhimento, Uhum. hoje em dia você tem lá o modelo da GRESG disponível. Antes de entrar nisso, para achar esse modelo da GRESG, eu acho que o tribunal poderia facilitar ainda mais. Por quê? Hoje aqui, antes, né, da live, dei uma olhadinha aqui no site, eles repaginaram o site, ficou bonito, né, ficou lindo. Só que você é o seguinte, não adiantou nada, não melhorou nada, assim, na prática. Aqui você vê, ó, cidadão, você clica lá no cidadão. Tem um monte de coisa aqui, não tem nada de custas. Principalmente, advogado. Olha o que tem disponível para advogado. O cadastro de pessoas jurídicas, as empresas cadastradas que recebem citação eletrônica, o dia de feriado, suspensão de prazo, jurisprudência e sessão de julgamento. E alguns serviços aqui de cálculo judicial, consulta de processo, depósito judicial, plantão. Estou aqui na tela. Enfim, poxa, eu não poderia colocar aqui custas e já direcionar o advogado lá para o site da corregedoria? Sabe que nos Porque os primeiros modelos dias, estão no site da corregedoria. Então, nos primeiros dias, o Paulinho, eles colocaram esse link da GRESG, ia direto para aquela página lá da corregedoria. Sim. Mas eu não sei o que aconteceu, que não vingou. Não vingou. Aí, uns 2 dias, eles mudaram de novo. Entendeu? Mas então, isso realmente fica escondido, né? Assim, eu acho que é interessante. Abrir o site do TJ, está lá assim, custas. Tudo. Tem que colocar ali tudo. Coloca lá na página do advogado toda a legislação de custas. Para que dificultar? Você tem que consultar, você tem que ir lá. Em atos, legislação, atos do judiciário, lá naquele... Para você achar uma resolução conjunta. É uma complicação, é gente que lidar todo dia com isso. Você imagina o usuário, o advogado é o usuário, no caso. Pô, isso aí é questão de melhora, tem que melhorar isso. Com certeza. Então, os advogados, a OAB aí, poderia oficiar para o tribunal para melhorar isso. Acho assim, abriu o site, tem que começar a piscar ali custas. Né? Com certeza. E tudo mais fácil do advogado entender. E com relação a esse recurso nominado, ele vai lá no modelo, de fato. Eu acho assim, a única observação que a gente tem que bater aqui hoje, nessa live, para não perder muito tempo, né? Falar de uma forma mais assim, prática possível, não, porque são muitos remendos de legislação, né? E para chegar nessa greve, você tem ato executivo, você tem ato executivo conjunto, você tem provimento, que é o provimento 80, que parte dele se aproveita, outra não, já não tem valor nenhum, mas não foi revogado também. Então, quer dizer, eles enxugaram e colocaram esse modelo de greve. Beleza, não tem problema. O advogado tem que se ater para taxa judiciária. Taxa judiciária. O resto, a greve está certa. Não tem que complementar nada. Porque isso, Paulinho, a gente entra no segundo erro que eu listei aqui para a gente conversar hoje, que é exatamente esse, gente. As custas no JEC, elas são... quase todos os itens são fixos. Sim. E o que você tem que se atentar? Qual é o segundo erro que pode ser o que está te levando aí a não conseguir preencher essa greve com a correção que ela precisa? Que é você não estar considerando o número de requerentes na sua ação. Os requerentes desse recurso nominado. Eles chamam aqui de recorrentes. Recorrentes, exatamente. Suponhamos que você tenha entrado em uma ação em que você tem 2 autores, tá? E aí, naturalmente, se a sentença, né, o dispositivo da sentença foi para os 2, né, julgo improcedente, aquele pedido que era um pedido comum aos 2, obviamente os 2 vão estar recorrendo, entrando com recurso. Então, por que você precisa saber disso? Por que é importante você saber que são 2 recorrentes? Porque você vai ter que multiplicar por 2 o valor da taxa judiciária que você encontrar. Não é isso mesmo, Paulinho? É exatamente isso. Então, a única atenção que o advogado tem que ter é com a taxa judiciária. Um outro detalhe com relação à taxa é o seguinte, além de você ter que saber o número de recorrentes, né, assim, não é muito comum, principalmente no polo ativo, né, entrar 2 autores, mas acontece, pode ser um casal, ou pode ser uma ação que a pessoa quer entrar junto com a outra, o mesmo fato, né? Mas isso acontece mais quando é réu, né? Se você está lá advogando para os mesmos réus, mais de um réu, né? Mas voltando aqui para o nosso caso concreto, se você está advogando para 2 partes, você tem que entender
que a sua grade vai ser diferente com relação à taxa judiciária. Com relação às custas, continua a mesma coisa, ela é invariável, conforme eles interpretaram, né? Agora, com relação à taxa, não. Você vai fazer primeiro o cálculo da sua taxa judiciária, né? Isso aí. Quando você achar o resultado, você vai multiplicar por 2 ou por 3, depende do número de clientes que você está representando e está recorrendo ali naquele momento, né? Por que acontece? Se você colocou o recurso para apenas um cliente, né, um recorrente, existe a deserção para aquele outro. Esse recurso pode seguir. Inclusive, naquele estudo do GEC, está dizendo isso. Eles falam deserção individual, uma coisa nesse sentido. Sim. Ou seja, aquele recurso só vai surtir efeito para um recorrente. Vamos supor que a sua ação, você e o Hugo entraram com a ação contra a companhia aérea, que você ficou lá esperando 12 horas com a criança, né? E aí chegou lá no avião, você ganhou aquela água mineral com biscoito. Na melhor hipótese. Na melhor hipótese. Enfim, vocês entraram com dano moral contra a companhia aérea. Perderam. Faltou alguma coisinha lá que o juiz achou que não era para você levar. E aí vocês recorrem. O seu advogado vai entrar com recurso. Lembrando que o GEC, se você entrar pelo NADAC, né? Que é o Núcleo de Primeiro Atendimento, acho que é NADAC, né? Não é o nome. Acho que é NADAC mesmo. Inicialmente, até 20 salários mínimos não precisaria de advogado, né? Mas depois, para você recorrer, você vai precisar de um advogado, né? E aí, o seu advogado, na hora de pagar a taxa, esqueceu de dobrar. Esqueceu, apurou tudo certinho. Você quer lá o dano material do hotel que você gastou, você quer dano moral, enfim. E aí a taxa chegou lá em R$1.000, né? Só que na hora de recorrer, tem que pagar 2.000, que é 1.000 do seu recurso e 1.000 do recurso do Hugo. Então, um de vocês dois, o recurso, quando for julgado, não vai surtir efeito. Vai surtir para um só. Vai julgar deserto em relação a um de vocês dois e vai receber em relação ao outro. Entendi. Entendeu? Entendi. Outra dúvida também que às vezes o pessoal tem, vou falar daqui a pouquinho sobre os recolhimentos. Tá. Para não perder o foco. Perfeito. Quando o réu, por exemplo, já pagou a taxa, o réu recorreu também. Aquela sentença que não agrada ninguém, né? Aquela sentença que o autor achou pouco, o réu achou muito. E normalmente é assim, né? E aí, poxa, o réu já pagou a taxa, eu tenho que pagar de novo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso tudo, na verdade, faz parte do preparo do recurso, né? Outra coisa para entender, aqueles R$705 que hoje que é o valor do escrivão lá no GEC, corresponde a 2 ações, 2 pedidos, no caso. Né? 2 pedidos. Eles bateram o martelo, tendo 3 ou 4 vai pagar 2, tendo um pedido só vai pagar 2. Que eles chamam de preparo, como se são atos dos GECs, atos dos juizados. Né? E agora, e mais as custas do recurso. Então, se você somar isso, está lá na tabela 2. Tabela 2, que trata de atos dos juizados especiais. Vai dar aquele valor. Aquele valor é sempre fixo, lá os atos eletrônicos são fixos, enfim, e você vai partir para a taxa judiciária. Quando chegar na taxa judiciária, o advogado às vezes confunde. Poxa, se eu pago fixo 2 pedidos, eu teria que pagar a taxa de 2 pedidos. Só que não é assim. A taxa é de acordo com o número de pedidos que você teve na inicial ou sobre o valor da condenação, se for o caso. Né? Então, por exemplo, uma ação lá de obrigação de fazer, o juizado é muito comum você pedir para retirar o nome do Serasa, que foi incluído indevidamente, né? E você não reconhece aquele débito e tal. E você quer dano moral. Então, ali no caso, essa obrigação de fazer vai ser um pedido, que é uma taxa mínima. Exatamente. A gente chama de pedido sem valor econômico. Né? E sobre o valor que você está pedindo, você vai pagar a taxa judiciária 3% sobre o valor. Do valor. Né? Que do ano passado para cá passou 3%. Tem gente que ainda fica com 2% na cabeça até hoje, inclusive serventuário. Né? Fica com 2%. Né? Então, quer dizer, esses detalhes da taxa, muita gente tem dúvida, inclusive servidor do TJ, muitas vezes me mandam mensagem no dia a dia, pelo Teams ou pelo WhatsApp e tudo, tirando algumas dúvidas, né? E a gente vai ajudando. Quando eu não sei, eu procuro pesquisar e tal. Mas, assim, basicamente, o GEC, para ser mais claro, você tem que ir... Eu costumo, assim, nos cursos, falar de uma coisa de uma forma muito clara, assim. Você tem que entender, assim, o que eu quero com esse processo. Você tem que fazer essa pergunta. Você é advogado. O que eu estou querendo aqui? Aí eu estou querendo que tire o nome dele do Serasa. Eu quero que devolva o que ele gastou
indevidamente, né? A restituição do valor indevido, que seria lá um dano material, e eu quero dano moral. Então, eu quero 3 coisas. Então, tem que sair 3 taxas aí, né? Aí você, por exemplo, o que for valor econômico, você vai somar o dano moral com o material, né? E vai aplicar lá os 3% da taxa. E vai acrescentar o valor de uma taxa mínima com relação àquela obrigação de fazer. Lembrando que, quando se tratar de obrigação de fazer, é uma taxa mínima por obrigação, por cada obrigação de fazer, né? Por exemplo, qual seria um caso de mais de obrigação de fazer nessa ação, por exemplo? O cartório protestou, chegaram a protestar lá no cartório, né? Pedir para baixo. E hoje em dia, assim, eles protestam, eles fazem tudo, né? Manda para o Serasa. Então, são obrigações individualizadas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é tão comum a dúvida com relação à taxa judiciária, sabe, Paulinho? Por exemplo, ó, o William comentou aqui uma coisa que é o erro mais comum. Que a taxa, ele falou o seguinte, que a taxa judiciária está ligada ao valor da causa, e não está, tá, William? A taxa judiciária ela está ligada ao valor dos pedidos e não ao valor da causa, tá bom? Isso aí esse é uma das maiores confusões que a gente tem na hora do cálculo da taxa judiciária, tanto para o advogado quanto para o servidor, né? Porque aí, às vezes, você fica ligado nisso, pensando que, se o valor da causa é 30 mil reais, que ele colocou aqui, né, uma hipótese, e aí ele calcula 3% de 30 mil. Só que o cálculo não é feito dessa forma, é feito como o Paulinho está explicando aqui para a gente. Você tem que considerar o que você está pedindo para o juiz. Tá? Se esses seus pedidos, se eles têm conteúdo econômico, você vai somar esses pedidos e você não pode esquecer de adicionar o percentual de honorários também que você está requerendo. Sim, tá? exato. Se você não estiver mencionando um percentual, naturalmente a gente soma 10%. Porque é muito comum, né, Paulinho? O advogado só pede honorários. Honorários ele especifica, quando ele especifica, a gente vai pelo mínimo, né? A gente vai do CPC, que é 10%. 10%. CPC 2015, que o anterior não tinha essa questão do mínimo, né? Isso. Então, é isso aí que dá muita confusão. Principalmente quando você acumula muito pedido. O advogado sai acumulando pedido. Tem advogado que, às vezes confundem, pede uma tutela antecipada para retirar o nome do Serasa, enfim, e não entende que ele é obrigação de fazer. Ele só não escreveu o nome da ação de obrigação de fazer acumulado com dano moral, né? Isso. Mas se lá no final do pedido, que é o mais importante, né? Ele pediu uma tutela para qualquer coisa que seja, aquela tutela ali é um pedido. É um pedido obrigacional. Inclusive, ela vai ser mantida na sentença, né? Se for o caso, né? Então, aquilo ali é uma obrigação de fazer. Então, eles esquecem disso, mas não é ação isso. Isso aí está dentro do dano moral, não tem nada a ver isso, não. Né? Uma coisa lá é a ação de dano moral, mas compensação pelo que você sofreu lá, de acordo com o ato praticado por alguém lá, né? Pelo réu. Então, você vai ser compensado com aquele valor ali. Agora, questão obrigacional, não. Cada obrigação de fazer uma taxa mínima, né? E isso aí que gera muito problema. Fazendo um pedido declaratório, por exemplo, que você quer que seja declarada inexistente uma dívida, né? Sim. Então, esse também é um pedido que vai gerar a necessidade do recolhimento de uma taxa mínima. Sim. Tá? Todos os pedidos, eu sempre falo assim, Paulinho, eu explico desse jeito também, que aí o advogado às vezes consegue visualizar melhor. Aqueles pedidos que o juiz vai ter que abordar lá no dispositivo da sentença, que ele vai falar assim, julgo procedente o pedido para condenar o réu a pagar não sei o que, fazer não sei o que lá, declarar inexistente. Aqueles pedidos que vão constar no dispositivo da sentença são esses que você vai recolher a taxa judiciária. Então, se você está preocupado, eu estou requerendo produção de prova, tem que pagar a taxa judiciária? Não. Isso aí é um pedido processual. Estou pedindo uma citação do réu. Inversão do ônus da prova. Exatamente, inversão do ônus da prova. A inicial está assim, 2 pedidos. Tutela antecipada, inversão do ônus da prova, citação do réu, produção de prova oral, enfim. Só que para efeito de taxa, isso aí é requerimento. É requerimento, isso é processual, né? Tirando a tutela antecipada e a indenização por dano material e moral,
os demais são requerimentos do processo, né? Não tem nada a ver isso, né? Então, acontece muito ao contrário. Igual você chamou muito bem essa questão de, na sentença, o juiz lá definir o que ele julgou procedente. No primeiro item, normalmente, ele coloca assim: torno definitiva a decisão que antecipou a tutela de florestal. Ou seja, aquela ali é uma obrigação de fazer. Exatamente. Certo? E aí você vai lá, vai ver dano material, dano moral, você vai somar isso tudo aí e vai aplicar os 3%. Da soma, você vai acrescentar um valor da taxa mínima, você já sabe quanto está esse ano? Não vi ainda. Deve ser Taxa mínima está R$ 408,35. Então, tem que tomar cuidado, porque igual você falou no início aí, muitas pessoas acham que o juizado civil não paga nada, né? E aí exageram nos pedidos. Exageram nos pedidos. Aí né? foi o que o William alertou, que o advogado, muitas vezes, aí vai e pede um dano moral muito alto. Às vezes ele pede 30 mil, né, 40 mil. A gente vê que isso acontece. Gente, cuidado, porque, ainda mais no juizado, a tendência é que o juiz dê muito menos. E aí, se você for recorrer, ou não dê nada, que é o pior, né? Julga improcedente, aí você quer recorrer. Se você vai recorrer, tendo por base o valor que você deu lá no inicial. Lá no seu pedido inicial. Sabe? Então, você vai recolher 3% desses 30 mil. E principalmente quando o advogado atua na mesma comarca, assim, já tem advogado que atua muito em JEC. Então, já conhece mais ou menos a média de indenização que aquele magistrado dá, né? E aí ele não precisa fazer um pedido que ele sabe que ele não vai levar. Né? Então, acaba pagando um preço mais alto por conta de colocar lá o teto do JEC. Não adianta fazer isso. Agora, na prática, Davi, eu tenho observado que muita gente está indo para a vara civil, ao invés de entrar em juizado. Matérias que seriam atinentes a juizado estão indo para a vara civil. Por quê? Primeiro lugar, depois que os juízes leigos, né, que passam a conduzir os processos na IJ, obviamente que existe um projeto de sentença e o juiz leigo aplica um valor que o juiz, né, determina. Né? A sentença é do juiz, ele só faz um projeto de sentença. Mas, uns anos para cá, eu trabalhei juizado lá em 2004, então era assim, dano moral 10 mil, 15 mil, 8 mil, 5 mil, hoje você não vê mais isso. É R$ 500, dano moral, R$ 1.000, nossa, é um caso muito grave, R$ 2.000. Então, o que acontece? Os advogados estão indo para a vara civil, ou ele tentam gratuidade, ou ele paga as custas, só que lá ele não vai correr risco. Lá, inclusive, ele pode produzir mais provas, né? Pode fazer uma perícia, se for o caso. E não corre esse risco aí de perder um recurso, de formar uma coisa julgada aí desfavorável a ele por conta de um mero recolhimento de custo de recurso, né? Então, o que acontece? Por outro lado, as varas civis estão ficando assoberbadas de ações fáceis que poderiam, no caso, que o advogado tem essa opção, né? Poderiam ser resolvidas nos juizados especiais, mas por conta dessas questões, o valor, talvez, no entendimento do advogado, é um valor baixo, e também por essa dificuldade na hora de recorrer, de pagar para recolher as custas, né? Eles estão indo para a vara civil. Não sei se isso é bom ou ruim, no futuro a gente vai saber. Tanto que os JECs caiu muito a distribuição e as varas civis aumentaram de forma significativa o número de processos. Né? Mas, enfim, é isso que o advogado tem que se atentar. Somar o que ele pediu, questão pecuniária, e observar se não tem obrigação de fazer nessa petição inicial que ele elaborou. Né? Então, ele tem que, ali, antes de fechar a inicial, ele tem que observar certinho. E eu já vou dar uma dica: quando você já distribuir inicial, você já vê lá quanto custa um recurso eventual. Né? Você já vai ali, já olha aqui, peraí, quantos pedidos que eu tenho aqui? Vou pagar X. Né? Esse pedido aqui realmente, né, há necessidade ou não? Né? Então, tudo tem que ser avaliado. Né? E lembrando, juizado não tem segunda chance. Se pagou de forma equivocada, vai ser deserto. Né? De forma equivocada que eu digo, em códigos que não seriam os incorretos, no caso. Né? E se pagou a menor também. Né? Eu vi essa semana agora um caso concreto de um amigo que entrou com ação contra uma fabricante de uma bicicleta, que ele comprou, bicicleta cara, R$ 5.000. Tem bicicleta de 30 mil hoje, para mim é caro. Não, e aí, 5.200 e pouco que ele pagou na bicicleta, e aí ela veio com problema na pintura, enfim, não resolveram o problema dele em 30 dias, conforme a mão do CDC, ele foi lá, procurou o NADAC, entrou com a ação e ganhou lá, pelos aborrecimentos, um valor e essa restituição aí
desse valor que ele pagou. Só que na Uhum. hora do advogado do réu recolher as custas, ele não observou esse valor do reembolso. Ele só recolheu a taxa judiciária sobre o valor do dano moral, né? Ele Entendi. não fez essa soma da restituição. E na inicial estava lá muito claro, restituir Uhum. 5.280 mais Mas, tanto de dano moral, enfim, né? Então, quer dizer, aí a diferença foi, acho que R$ 300, sei lá, alguma coisa assim, perdeu o recurso, né? Então, não é fácil. Tem que... Tanto quem advoga para réu, né? Esses quanto quem é escritórios que advogam para empresas, tem Uhum. escritório que tem pessoas só para fazer custas, né? E estagiárias, às vezes, e tal. E não é fácil, mas, assim, por outro lado, tem que explorar lá o site da Corregedoria, não é o site do TJ, que o site do TJ você vai achar lá greve eletrônica. A única coisa assim, que eu acho legal ali é, obviamente, você vai direto para a greve eletrônica, nela já existem os próprios modelos, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai fazer o modelo correto, e tem também a questão da restituição de greve, né, que foi Uhum. utilizada, tem lá o modelinho certinho, então, mas eu acho que deveria ter um atalho para facilitar o advogado, o usuário em geral, de acionar lá o site da Corregedoria, onde tem um material mais explicativo, né? Tem lá os vários modelos de greve. E se você, por exemplo, advogado de vara civil, já separa lá no seu escritório, um computador, uma pastinha, com esses materiais, tem dividido por ação, né? Sim. Ação indenizatória, enfim, lá, acidente de trabalho, inventário, lá, não sei quantos modelos de greve que existe inventário, Inventário é para puxado. você já trabalhar de uma forma mais assim, racional possível, né? Sim, com certeza. Mas é muito importante também, doutores, o seguinte, apesar é, não é tão interessante a gente baixar os modelos, Não. porque às vezes você pode ficar tentado a olhar só os modelos que você baixou e tem atualizações. E às vezes tem atualização fora só de janeiro, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu gosto, Paulinho, de dar a dica de favoritar a página Ah, sim, para achar fácil. sim, Não sim. ficar Boa, toda hora correndo aquele caminho todo, boa ideia. entendeu? Porque aí Uhum. você favorita e você vai direto na fonte. Uhum. Porque se tiver alguma atualização, você não perdeu, Sim, né? sim. Porque, que nem, por exemplo, agora em março já vai ter uma diferença aí no Funarpem. Sim. Eles, né, já fizeram uma alteração Tribunal e não é mais um sócio. o Funarpem, que é aquele fundo que você recolhe um percentualzinho aí no valor das custas, a gente tem vários desses fundos, né, gente? Eu adoro que o Paulinho explica que são os sócios do tribunal, e é isso mesmo. Né, o CARD Mas quem paga é o contribuinte, né? é o contribuinte, É. o CARD, o FUNPERJ, o FUNDPERJ e agora tem o FUNARPEM, né? E aí você pode ficar, às vezes, meio perdido. Às vezes as pessoas me mandam pergunta, Paulinho, falando assim, gente, mas, ô Daphne, eu não estou entendendo, eu tenho que recolher esses fundos? Tem, gente. Os fundos são obrigatórios por lei, tá? Até eu adoro criar umas regrinhas, sabe, ô Paulinho, para ficar Sim. fácil de gravar as coisas. Então, eu tenho a regra 3P, que é da taxa judiciária. Eu já criei uma outra regra que chama a regra do abraço para o diversos. Outro dia eu conto aqui a regra do abraço. E eu acabei de criar com o Hugo uma outra. Foi essa semana a gente pensando nessa questão dos fundos, que é a não mexa no meu fundo. Não mexa no meu fundo é a regra para vocês não esquecer que você viu lá no modelo que lá tem, né, nos campos que você vai recolher, tem a incidência do CARD, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNAPEM, não mexe. Porque a hora que você seleciona o modelo lá, você vai entrar na telinha da grade, você vai preencher a grade, você puxa o modelo, ele já vem Já com aqueles automático, né? fundos. E o cálculo é Sim. automático. Então, o que você tem que fazer? Você tem que não mexer. É só isso que você tem que fazer. Não mexe naquilo. Deixa Advogado ali direitinho. tem advogado que consegue errar, né? Não pode, gente. Não Tá? pode mexer. A Não única coisa pode que você vai mexer. mexer é na taxa, ou no caso o JEC. Agora, se for numa vara civil, você vai ver lá o oficial de justiça, né? Citações eletrônicas, enfim, mas mexe muito pouco, né? Muito pouco, Assim, eu acho que o maior trabalho é a taxa judiciária, mas É. lembrando aí para os doutores que a taxa judiciária é o Código Tributário Estadual. A partir do Isso. artigo 118, salvo engano, Uhum. lá inclusive tem essa questão do valor da causa, que acho que é o 119, a taxa judiciária de acordo com o pedido, independentemente do valor da causa. Isso está Isso. escrito lá no artigo, né? Então, quer dizer, eu acho que são mais ou menos 40 artigos, salvo engano. É por aí. Então, quer dizer, se o advogado der uma estudada nessa parte do Código Tributário Estadual,
ele certamente vai ficar com muito mais clareza, né? Tem aquele artigo, salvo engano, é 135, qualquer coisa você me corrige aí, que especifica o que vem de ser taxa mínima, o rol de taxa mínima, né? E tá lá tudo certinho, não tem que ficar inventando muito, né? A doutora Naimara mandou aqui, mesmo caso de modelo em branco para complementação, é necessário recolher essas taxas? É sim. Se o recolhimento que você for fazer, aí vai depender, tá? Você tem que ver o seguinte. Normalmente a complementação é o quê? O cartório foi lá, ele fez a conferência da sua grade e verificou que faltavam ali alguns valores, alguns campos. Suponhamos, se você está sendo intimada para recolher só uma taxa judiciária que faltou. Sobre a taxa judiciária não incidem esses fundos. Aí você vai recolher só a taxa judiciária. Normalmente, o cartório traz especificado para você quais são os valores que você tem que recolher e ele, inclusive, já informa adicionado dos percentuais de CAAT, FUNPEST, FUNDPEST, FUNAPEM. Se ele mencionou isso, você tem que incluir esses campos, tá? Lá naquele modelinho branco de complementação. E só então, acrescentando, Davi, já te cortei, que o cartório tem obrigação de colocar o valor e o código de receita. E o código. Quando há custas a complementar, o cartório tem obrigação, tem um aviso da corregedoria. O cartório tem que publicar o valor e o código faltante. Sim. Tem cartório que só fala que faltou, mas não diz aonde. Então, é bom o advogado saber dos direitos dele, que o cartório tem que cumprir, né? E eu costumava, nos cursos de custo presenciais, brincar lá com o pessoal, jogava uma grade na tela, né? Que eu dividia a grade em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Isso né? mesmo. A parte de baixo é a taxa. Ela fica lá no finalzinho da grade. Então, quer dizer, se você tiver que complementar alguma coisa que está na parte de cima da grade, que seria oficial de justiça, o escrivão, né? Atos dos escrivães, enfim. Postais, atos eletrônicos, isso. Automaticamente vai gerar os percentuais, que é da CARD, FUNPEST, FUNDPERD e máximo FUNAPEM. Né? Então, quer dizer, se você tiver essa visão assim, não erra, não. É isso. Sim, gente. Então, é muito importante que vocês, principalmente, então, vamos só dar uma resumida aqui sobre a questão do JEC. O que você tem que ter em mente, doutora? Que o JEC não é gratuito. Então, se prepara para isso. Né? Prepare o seu cliente para isso. Que se houver a necessidade de recurso, você ou vai ter que fazer esse pedido de gratuidade e instruir muito bem esse pedido para que o juiz possa analisar essa sua gratuidade. E no caso, o seu cliente não é hipossuficiente, não é o caso dele, já deixa ele alerta sobre isso, né? Que vai ter a necessidade desse recolhimento caso vocês precisem entrar com recurso, se a sentença for desfavorável. Né? Além disso, você precisa levar em conta, se na sua ação for mais de um autor, na taxa judiciária, você vai recolher o dobro da taxa. Os outros campos das custas do RI, eles são fixos, mas a taxa judiciária você precisa saber fazer o cálculo, que é a terceira questão, que é o que a gente trouxe aqui para você. Você precisa conhecer as regras para saber aí como você aplica essas regras no seu caso concreto, como que você faz a interpretação dos seus pedidos para você calcular corretamente a taxa judiciária, que é onde pega, normalmente. Né? É onde gera, é onde dá o erro e que dá essa possível deserção. Então, tenham muito cuidado com isso. Ou seja, a taxa é variável de acordo com o caso concreto. De acordo com o caso concreto. O valor do preparo é fixo. Não tem que mexer em nada. A única coisa que o advogado vai mexer na grade de recurso inominado de juizado é no campo da taxa judiciária, que ele vai ter que saber apurar. Né? Se tiver alguma dúvida antes de pagar a grade, vai lá no balcão, pede lá um coleguinha, o pessoal tem boa vontade. Né? Sim, com certeza. Vão ajudar, né? E não arrisca não, porque depois não tem salvação. Né? E tem até aquela questão das 48 horas do JEC. Né? Você tem um prazo lá para fazer o preparo, são 48 horas. Mas se você fez errado e complementou dentro das 48 horas, tem juiz que aceita, tem juiz que não. Né? Aí vai depender do você tem, você tem até 48 horas. Se você já pagou logo no primeiro dia, você não tem como complementar nas 48 horas. Né? Mas se o juiz entender e tal, beleza. Que a questão do juizado, questão de admissibilidade de recurso, é no primeiro grau. Né? Claro. Não é igual na vara comum, que a admissibilidade de preparo é na Câmara.
Aqui não, Sim. no JEC não. No JEC quem define é o juiz. Se ele quiser aceitar, né? Se ele quiser mandar compensar, pode, né? Porque, por exemplo, né? Se sobrou lá, o advogado mexeu lá, não era para mexer, mas ele mexeu nas custas do preparo, era 705, ele ficou preocupado e colocou R$ 1.000, né? Lá em cima. Uhum. Aí lá embaixo faltaram R$ 200 da taxa. Como ele pagou 300 lá, tem aviso nesse sentido que pode compensar, porque não tem prejuízo para ninguém, para nenhum fundo e nenhum sócio. Sim. É uma possibilidade que o advogado tem que saber, porque o Uhum, com cartório vai certeza. certificar assim, ó, e não, a taxa está errada. O juiz pode dar uma deserção, mas você pode pedir uma reconsideração para compensar. Cada compensação depende do magistrado, tá? Uhum. Mas tem aviso aí, tem entendimento que pode, porque Tá, nenhum fundo foi prejudicado, né? A pessoa pagou, né? Pagou claro. até a mais, no caso. É uma exceção, Só que aí vai depender do juiz entender a entender interpretação do isso. juiz, né? Uhum. Perfeito. Tá Tá certo? certo. Eu vou finalizar, então, o Paulinho fazendo Uhum. aqui. Obrigada, Alessandro, obrigada. Senador está Fazendo sumido. um convite para todo mundo, que é o seguinte, essa semana, né, nós estamos, tá acontecendo aí a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, que é um evento gratuito, tá, gente, online. A primeira aula foi na segunda, a segunda aula foi na quarta ontem. Essas duas aulas, gente, estão disponíveis ainda para serem assistidas. Se você não assistiu, tem link na bio, é só você acessar lá. E a aula 3 vai ao ar amanhã, às 8 horas da noite, tá? E amanhã o que vai ser a aula? Qual que é o tema da nossa aula? Eu vou fazer um passo a passo com você de uma grade, para você recolher essa grade com segurança, tá? E vou te mostrar quais foram as principais atualizações aí no sistema de grade do TJ agora em 2024, porque teve essa mudança do site, teve uma mudança bem legal ali, então eu vou mostrar aí para os advogados o que mudou para eles verem, se sentirem seguros, aproveitarem ao máximo. E principalmente, gente, o que eu quero é demonstrar para vocês que existe sim uma forma de vocês acelerarem os processos de vocês, o recebimento dos honorários. E essa forma é recolhendo as custas corretamente. Só isso já vai trazer uma enorme celeridade para os seus processos, tá bom? Então, não percam essa nossa imersão, porque tá bem legal. São aulas curtas, tá, Paulinho? Eu fiz questão de pensar nisso, de ser Uhum. direto ao ponto, de ser objetiva, porque eu sei que hoje em dia a realidade é essa, de ninguém tem tempo, é tudo uma correria danada. Sim. A gente sabe, os advogados são pessoas que normalmente já estão fazendo vários cursos, estudando várias outras coisas. Então eu falei assim, eu vou fazer algo que seja bem objetivo, bem direto ao ponto, sem enrolação. A ideia é essa, sem enrolação. É para você ir lá e ouvir tudo que for necessário aí nesse aspecto, tá, Sim. gente? E lembrando também, ô Paulinho, aí em breve eu vou estar abrindo isso também para o Método Help Juris, que é o meu curso online também sobre custas processuais. E a novidade, essa vai ser a nossa terceira turma, a novidade dessa vez eu estou preparando um módulo de JEC. Porque Olha como que eu vi que legal. a dúvida é muita, né? Sim. E aí trazer mesmo aquelas aulinhas curtas, mas bem objetivas para você poder consultar, né? A hora que você precisar e tal. Então fica ligado aí que em breve eu vou estar dando aí para vocês todas as informações, as orientações sobre essa abertura de vagas. Queria, Paulinho, mais uma vez te agradecer demais, do fundo do coração, de você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui auxiliando a gente, dando todas essas informações que são tão importantes, que fazem tanta diferença, né, para os advogados. Obrigada pela sua Então, eu generosidade. te agradeço pelo convite, né? Mais uma vez aí. Estou disponível aí quando você precisar. E te parabenizar mais uma vez pelo seu projeto. É Obrigada. muito legal essa ideia que você teve. E está dando muito certo e vai dar mais certo ainda. É muito bom o advogado ter onde recorrer, né? O advogado tem que ter um canal de comunicação de uma forma mais agradável possível, porque é um material complexo, né? E vocês estão conseguindo passar isso de uma forma bem assim interessante, tá bom? Estou Com à certeza. disposição e aguardando o Obrigada. próximo E convite. meu sonho de consumo é ainda ter o Paulinho no Help Juris também, hein, gente. Calma, deixa as coisas acontecendo, Tá certo. que um Tá, dia a gente agradeço. ainda vai caminhar para Tá bom, isso, se Deus quiser. se Deus quiser, tá bom? Com Tá certeza. bom, gente. Obrigada, uma boa noite. Obrigada a todos pela presença, tá? Até mais. Vejo vocês sexta-feira na Tchau, aula. Tchau, boa tchau. noite.